Bom, gente, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje a gente está na quarta webinar, né? Hoje o nosso convidado é o Alexandre Magno. E antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria comentar um pouquinho com vocês da minha conexão pessoal com ele e do que o Alexandre representa aí para a nossa comunidade, para o tema de agilidade e agora para o tema de agilidade de negócios. Eu conheci o Alexandre há bastante tempo, acho que ele com certeza não vai lembrar disso, e nem eu vou falar quanto tempo para não entregar nem a minha idade, nem a dele, mas eu fiz um treinamento com o Alexandre há muito tempo atrás, de certificação de Scrum Master. Na época, os primeiros movimentos de agilidade estavam iniciando no Brasil, o Alexandre era da Adaptworks, eu era da IBM, e foi a minha primeira certificação de agilidade. E naquela época, né, muito no início, eu já tive uma percepção diferente do treinamento do Alexandre. Eu percebi na simplicidade e nas mensagens passadas no treinamento que tinha muita profundidade. Então, acho que foi uma conexão muito intensa, né, que eu tive com o Alexandre desde esse primeiro treinamento, porque eu percebi que tinha muita profundidade por trás daquilo que ele trazia para o mercado e trazia para os treinamentos que ele oferecia. E aí, depois disso, o Alexandre saiu do Brasil, passou um tempo viajando e morou na Europa, e eu sempre, né, de longe, continuei seguindo aí os passos e o que ele estava trazendo de novidade, e aí eu percebi e entrei em contato com o Learn 3.0, né? Li o livro, o Alexandre tem uma conexão muito, muito grande com o tema de aprendizagem, eu também sou apaixonada por aprendizagem e comunicação, leio muito sobre isso, e o livro do Alexandre, o Learn 3.0, ele só confirmou, né, aquela impressão inicial que eu tinha tido do treinamento. Um livro extremamente simples e, ao mesmo tempo, profundo, né, e que traz uma mensagem muito clara sobre a aprendizagem emergente, que, na minha visão, ela é um dos pilares fortes da agilidade de negócios. E agora, né, mais recentemente, eu tive o grande prazer de conhecer o Build, que é a novidade mais recente que o Alexandre está trazendo para o mercado, que é uma estratégia para ajudar as empresas em suas transformações de agilidade de negócios, né? E a gente vai ficar claro aqui para todo mundo hoje que a gente está falando de algo muito diferente, né? De práticas de agilidade e da agilidade propriamente dita. Então, antes de passar a palavra para o Alexandre, para ele se apresentar, eu queria só dar visibilidade para vocês de como que a gente vai dividir a próxima 1h30, que a gente vai estar aqui juntos. O Alexandre vai fazer uma apresentação para vocês do Build, vai falar um pouco de agilidade de negócios. Depois disso, eu vou fazer algumas perguntas para o Alexandre, que são perguntas que são recorrentes, né? A gente vê recorrentemente no mercado e a gente vai conhecer a perspectiva do Alexandre e as respostas dele para essas perguntas. E depois disso, a gente o Alexandre vai se dedicar especificamente a responder perguntas de vocês. Então, durante todo o momento, tanto da apresentação dele, como no momento que eu estiver fazendo perguntas para ele, fiquem à vontade para colocar suas perguntas no Q&A. A gente vai ter aí bastante tempo, né, nos minutos finais, para responder diretamente às perguntas de vocês. Então, Alexandre, seja bem-vindo, né? Como eu falei para você, eu acredito que esse dia de hoje, ele vai ser para a gente um marco muito importante no Instituto. A gente está tendo muitas discussões internas, a gente tem um núcleo de conhecimento dentro do Instituto, a gente está promovendo muitas discussões e muitas polêmicas sobre o que é agilidade de negócios dentro do nosso núcleo de conhecimento, mas polêmicas boas, né, que nos permitem abrir uma discussão sobre o tema e trazer diferentes perspectivas, e eu acredito que você vai nos ajudar trazendo um esclarecimento e algo que vai fazer muito sentido, eu tenho absoluta certeza, para muita gente que está nos assistindo aqui agora.
Então é com você. Maravilha, muito obrigado, Tatiana, pelo convite, pela recepção. Você, como sempre, muito educada com as suas palavras. É sempre um prazer estar colaborando de alguma forma com as suas iniciativas, né? Desde quando eu estava fora, lá na Europa, de vez em quando chegava um e-mail seu, pô, estou implantando o Learner 3.0 aqui, e a gente trocava informação. E é muito legal ter esse reencontro e ver todo esse movimento que vocês estão fazendo aqui com o Instituto. Mas legal, deixa eu compartilhar aqui vou usar esses primeiros 30 minutos, né, de apresentação. Eu tenho aqui alguns slidezinhos para falar um pouquinho sobre o Build e sobre a minha percepção quanto a Business Agility, né. É, é, Bom, aqui tem um pouquinho sobre aqueles slides padrão assim, né, de apresentação. A Tatiana já falou um pouquinho, mas eu venho aí de quase 2 décadas envolvidos com assuntos de agilidade, o início do Scrum aqui no Brasil, e coisas relacionadas. Depois me apaixonei por toda a questão de práticas emergentes e todo o conceito relacionado à emergência. O Learning 3.0 foi um primeiro movimento nessa direção. E agora com Business Agility Design, que tem muito de Learning 3.0 lá dentro, né? Como a Tatiana falou, a aprendizagem realmente, por mais que o tema pareça pedagógico para muita gente, agilidade, aprendizagem tem que estar no centro de todas as nossas iniciativas com agilidade. Tá? Bom, primeiro, assim, o tema Business Agility ele é um tema, como a Tatiana falou, eu imagino as discussões que hajam nos grupos de vocês, porque isso não é exclusivo dos grupos de vocês, isso é algo mundial. O grande ponto é que, obviamente, o Business Agility ele se tornou, por ser um termo cunhado no mercado, ele se tornou um termo aberto, né, onde é natural as pessoas se apropriarem do termo e darem a sua própria visão. E a gente tem que aprender um pouquinho a lidar com isso, ao invés de tentar criar uma única perspectiva de uma única definição de business agility. Eu acho que é interessante que você vê é interessante ver algumas escolas diferentes de pensamento com percepções diferentes para o tema Business Agility surgirem. E a gente só tem a ganhar com isso, porque você vai, putz, eu concordo um pouco com a linha do Alexandre, mas não concordo com tudo que ele diz. Legal, concordo com o que o pessoal de uma outra vertente está dizendo, e o mercado só tem a ganhar com isso. Há algo que é uma matéria que é mais antiga, mas que sofre ou é beneficiada do mesmo conflito, é a matéria de gestão de produtos, né? O Product Management. Se você comprar 5 livros de Product Management, você vai ver 5 autores falando que Product Management tem que focar aqui, que é uma coisa mais... Estão todos ali no mesmo território, mas com percepções diferentes, com óticas diferentes, né? E eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Então, evitar de tentar procurar uma única definição, mas sim aprender com que todos têm por aí. E, obviamente, hoje, como eu tenho essa apresentação aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha percepção, a forma com que eu pratico Business Agility, a forma com que eu enxergo Business Agility e, e de que forma as práticas que eu vou apresentar hoje para vocês, elas são sustentadas por essa percepção. Tá? Primeira provocação aqui é relacionado ao que está aí na tela, né? Business Agility ou Agile for Business, né? É uma provocação que eu faço com frequência nos nossos clientes, né? Quando a gente fala sobre Business Agility, a gente está falando de levar agilidade para os negócios, né? Mas o que é agilidade para os negócios? Seria agilidade para os negócios o agile para os negócios, ou pegar um manifesto ágil e levar para os negócios, ou pegar um método ágil e levar para os negócios? Bom, isso é meio como que a história aconteceu no mercado. Então, olhem para esse desenho aí, meio torto, como um desenho de uma organização que estava com problemas ali no seu processo de desenvolvimento de software, né? E que esses problemas de desenvolvimento de software foram resolvidos pela adoção, pela prática
do jeito ágil de funcionar, né? Então, um manifesto ágil, um método ágil, seja ali Scrum, seja o Kanban, seja algo emergente, enfim, mas com o olhar de melhorar aí o mundo do desenvolvimento de software, o melhorar o desenvolvimento de software naquela empresa. E boa parte das organizações que tentaram isso foram bem-sucedidas, ou seja, conseguiram melhorar o desenvolvimento de produtos ali através do desenvolvimento de software. A partir daí, o que o restante da organização começou a desejar? Poxa, se eles lá no desenvolvimento de software estão tendo bons resultados com isso, será que a gente não pode utilizar aqui também? E aí as outras áreas da organização começaram a tentar fazer isso aqui, começaram a fazer isso aqui. Então, pô, o pessoal de vendas quer também fazer Scrum, então monta ali uma sprint de vendas, monta a equipe multidisciplinar de vendas. Pô, o pessoal do RH quer usar Kanban, monta lá o quadro para o pessoal do RH. Pô, tem que criar um manifesto agora. Então vamos se basear aqui mas o manifesto ágil é para software. Não, vamos trocar umas palavras ou vamos criar. Então, começou a ter esse movimento de copiar, de alguma forma sendo inspirado pelo que aconteceu ali no mundo de desenvolvimento de software, tentar levar isso para o restante da organização. Então, a primeira leitura de business agility ou de agilidade organizacional foi de espalhar aquilo que nós tínhamos alcançado no mundo do desenvolvimento de software para o restante da organização, né? Para outras áreas, outros domínios, enfim. E a questão aí é que começamos a nos perguntar mas será que é disso que eles precisam, né? Então, a gente vê isso historicamente. Normalmente, quando uma indústria se dá muito bem com o jeito de trabalhar, outras indústrias tentem a querer se beneficiar disso, se inspirando ou simplesmente copiando aquilo lá. Então, no mundo de gestão de projetos mais tradicional, nós fomos vítimas disso. Eu, pelo menos, e a minha geração, a gente foi vítima disso quando uma escola de gestão de projetos tentou copiar aquilo que tinha sido muito bem sucedido na engenharia civil para o mundo de gestão de projetos de desenvolvimento de software. Nós queríamos copiar o sucesso que havia sido alcançado ali, né? A gente vê a mesma coisa na manufatura, com históricos de empresas produtoras, fabricantes de carros e tal, e depois diversas outras empresas tentando copiar o sucesso daquelas indústrias. Isso sempre funcionou mais ou menos, né? Conseguia-se repetir o sucesso em um ou outro cenário, mas se fosse pegar a massa, né, dos dados, se via então se via que aquilo não funcionava muito bem em outras áreas. Isso, no mundo de Agile, começou a fazer com que o mercado tivesse uma leitura que, ao meu ver, é uma leitura um pouco distorcida dos fatos. Então, o que começou a acontecer no mercado? Poxa, a Apple, né, pratica ágil, trabalha de uma forma ágil no desenvolvimento dos seus produtos. E a Apple cresceu bastante nos últimos 20 anos. Então, a Apple cresceu por causa da adoção de métodos ágeis. A Amazon é a mesma coisa, né? A Amazon utiliza e criou muitas práticas ágeis, tal, 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 tal. Então a Amazon cresceu do jeito que cresceu porque ela utiliza métodos ágeis. Então é muito comum você ver pessoas envolvidas com o movimento ágil, eles se referirem a diversas empresas, ao sucesso de diversas empresas, colocando o Agile, né, o manifesto ágil e todo aquele movimento por trás daquilo quase como um protagonista no crescimento dessas empresas, como uma peça fundamental aí para o crescimento dessas empresas. Mas será mesmo? Será que a gente não está, será que não está tendo um exagero aí? Será que se essas empresas trabalhassem de uma outra forma, elas não conseguiriam adotar? Quando você lê, então se você lê o livro do Steve Jobs, você lê o livro do Bezos, você conhece a história da Salesforce, você vê que há ali uma pitada de Agile, mas
que gera fortes dúvidas se é por causa do Agile realmente que essas empresas alcançaram números tão expressivos como esses que nós temos aqui. Vários fatores em volta que não dá para isolar, né? Então, para a gente nivelar aqui, colocar todo mundo na mesma página, tá? Então, o meu entendimento por Business Agility, que está até bem definido numa postagem que eu fiz recentemente, Business Agility nada mais é do que a habilidade que uma empresa possui para responder rapidamente, de forma bem-sucedida, a eventos inesperados que impactam os seus negócios. Ok? Essa é a minha leitura, é a minha percepção de Business Agility. Ou seja, tudo que eu vou propor de agora em diante na nossa conversa está relacionado com essa definição. E percebam que, se você encara Business Agility como essa definição aqui, você vai ver que eu estou colocando agilidade como algo que serve o negócio, né? Então, o negócio é a peça central disso aí e não um conjunto de métodos ou um conjunto de valores. O negócio em si, a agilidade que nós estamos querendo criar aqui é para servir o teu negócio e não para ser protagonista numa determinada situação. Eu tenho, nos últimos meses, até depois de cunhar bastante essa definição aqui, eu tenho revisitado diversos materiais da origem da teoria de empreendedorismo, etc. E você vê que a palavra assumir riscos, enfrentar situações adversas, né? Não necessariamente o termo agilidade, mas o significado de agilidade ele já está ali. Então, quer dizer, o próprio conceito de negócio em si, ele sempre continha ali implícito algo relacionado à agilidade. Só que agora isso está ganhando uma evidência porque se mostra como algo que talvez, não na nossa história recente, algo que é muito importante de uma proporção talvez não conhecida numa história recente. Legal, então sabemos o que é agilidade nos negócios. E aí eu pergunto, no mercado nós temos diversas empresas, né? Empresas vivendo situações completamente diferentes. Então você tem empresa grande que está em recuperação judicial, numa situação financeira muito delicada. Não faltam exemplos no mercado de empresas que, principalmente nessa questão de agora, de Covid e tal, estão passando por uma situação financeira extremamente complicada. Tem empresas governamentais que precisam ter agilidade para melhor atender o cidadão, mas que atendem questões de compliance, de auditoria, regulamentares muito fortes. Tem startup com uma ideia fantástica que vai revolucionar uma indústria, mas que tem pouco dinheiro no caixa, tem ali aquele dinheiro que tem que dar um tiro certeiro. Tem aquelas empresas que são as empresas de grandes esperanças, que eu digo, né, remetendo aí ao romance do Charles Dickens. São empresas que têm uma grande promessa aí para um futuro, mas que, na verdade, são empresas que dão prejuízos ano após ano, né? Mas são empresas que têm investidores muito fortes por trás e que, neste momento, não estão preocupadas com lucro, mas sim com relevância, né? Sim com posicionamento de mercado. Mas são empresas ou seja, que estão aí dando prejuízos de 200 milhões no ano, de 300 milhões, mas são empresas com grandes esperanças, né? Tem outros menores que precisam crescer 2 dígitos, tem outras com liderança ameaçada, que vem aí liderando durante décadas, mas está com liderança ameaçada. Então, se você parar para analisar os contextos de empresas que tem no mercado e as situações que cada uma delas está vivendo, com o histórico que cada uma delas tem, será que há uma única forma ou uma melhor forma de ter agilidade nos negócios delas que poderia funcionar para uma ou para outra? Ou será que tem uma empresa que vai ajudar? Ou será que tem uma forma de trabalhar com agilidade que vai super ajudar a empresa que só precisa de relevância e que não está tão preocupada com grana, mas que talvez pode falir de vez a que está em recuperação judicial? Será que a forma de trabalhar com agilidade na que está com liderança ameaçada, mas que tem um legado
brilhante de décadas atrás é a mesma forma de agilidade a ser aplicada numa empresa governamental? Então, são contextos muito, muito diferentes, né? Então, a minha provocação é como que eu posso definir o quão ágil a sua empresa tem que ter se eu não conheço o seu contexto? Então, toda a nossa leitura de agilidade no build, no trabalho que eu faço já por anos e anos, ele parte do contexto, né? Ele inicia com o contexto, porque dependendo do contexto da tua empresa, determinadas práticas de agilidade podem simplesmente te tornar mais burocrático, ou pode simplesmente atrapalhar o teu resultado financeiro, ou podem simplesmente travar alguma coisa na tua organização, ou pode simplesmente causar um estresse tão grande que pessoas vão começar a abandonar a tua empresa e tudo mais, né? Então, nesse gráficozinho aqui, se você comparar aí, por exemplo, empresa B com empresa C, né? Qual dessas empresas é mais ágil, né? Se você olhar no arsenal de práticas e de termos ágeis e de implementações de frameworks e etc., você vai ver que a empresa B ela é muito mais ágil do que a empresa C, porque você pega o vermelho ali, é o tudo de agilidade que ela está conseguindo fazer. Só que a empresa B está falhando em ser ágil, porque, na verdade, pelo contexto dela, ela precisaria de um pouco mais que isso. Então, esse tanto de agilidade que ela está tendo aqui não está sendo suficiente para torná-la bem, para ajudá-la a ser bem-sucedida nos negócios, nos objetivos que ela tem. Em compensação, a empresa C, por estar num contexto completamente diferente, ela não usa nem um terço, ela não tem nem um terço da agilidade que a empresa B tem, mas ela está sendo super bem sucedida e ela está conseguindo ser ágil, ser bem ágil no contexto dela, dentro das expectativas que o mercado, que a indústria que ela está posicionada tem, dentro da expectativa que os clientes dela têm, dentro da expectativa que os funcionários têm, dentro dos resultados que ela espera alcançar. Então, olhando para cá, talvez se a gente olhasse simplesmente para aquelas, sei lá, para apresentações no mercado, nos eventos, ou publicação de cases ou coisas do tipo, olhando, né, de longe, talvez vá parecer que a empresa B é mais ágil que a empresa C, né? Só que se a gente pensa em agilidade nos negócios, a gente vê aqui que a empresa C ela é mais ágil que a empresa B, porque ela está conseguindo ter agilidade suficiente para alcançar os objetivos dela. Legal? Então, tendo definido esse pano de fundo aqui para a nossa conversa, a gente vai agora para falar um pouquinho sobre estratégias para Business Agility, né? Então, eu estou considerando aqui que Business Agility é agilidade servindo os negócios. Eu estou considerando aqui que a agilidade não pode ser protagonista do teu case de sucesso, do case de sucesso dos teus negócios, porque se a agilidade for protagonista, alguma coisa está errada. E eu estou colocando aqui também, estou partindo do pressuposto de que você reconhece que os contextos dos negócios, das empresas no mercado são muito diferentes e que as empresas podem precisar de níveis diferentes de agilidade. Bom, legal. Então, vamos supor que eu entendi, eu estou olhando para um negócio específico, para um tipo de empresa, e agora eu quero montar a minha estratégia para atacar a business, para dar mais agilidade para o negócio daquela empresa. Que estratégia eu poderia utilizar? Bom, tem vários tipos de estratégia. Eu vou trazer aqui uma que é a mais popular no mercado, que é a estratégia de trabalhar com frameworks, né? Frameworks, por exemplo, o Scrum ele é um framework e o Scrum ele foi muito bem sucedido como um framework porque ele veio como o contexto dos métodos ágeis para desenvolvimento de software era muito claro, né? Se você pegar o histórico aí do nascimento dos métodos ágeis, como Scrum, XP, etc., você vai ver que eles tinham um contexto muito bem definido de desenvolvimento de software com esses tipos de problemas e tal, 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 tal. Então, o Scrum ele já veio ali com uma estrutura e falando, ó, é daqui que você tem que partir, tá? Você tem que utilizar essa estrutura aqui, porque ela é a estrutura mínima para você começar a entregar software com agilidade, a produzir software com agilidade.
Então, o Scrum foi muito bem sucedido com com a estratégia de framework, porque ele já conhecia o contexto que você queria trabalhar, que era um desenvolvimento de software que vivia com problemas quase globais, né? Você falava aqui no Brasil sobre o cliente não sabe o que quer, e você falava na Inglaterra, e você falava na China, você falava na Índia, você falava na Austrália, e todo mundo entendia que esse problema existia no mundo de desenvolvimento de software. No entanto, quando a gente vai para Business Agility, será que framework é a estratégia mais adequada? Considerando que os contextos das empresas são muito diferentes e eles não estão bem definidos, igual a resolução de problemas de desenvolvimento de software estava bem definido no movimento ágil lá no início, é algo que eu tenho as minhas dúvidas. Dando um pouco mais de conceito aqui, tá, pessoal? Framework, só para quem não conhece, a metáfora do framework, ela vem do mundo da engenharia civil. Então, o framework, ele é ali o que a gente chama na engenharia civil o alicerce, né, a estrutura. Então, quando você está construindo um prédio, por exemplo, que você vai ver a obra do prédio, que eles estão colocando lá fundação e tal, e levantando lá, aquilo é o framework, tá? Então, uma característica marcante de framework é que ele é a base e ele continua sendo parte da solução. Então, você montou ali um framework para construir um prédio de 12 andares, né, o alicerce. Uma vez você construiu aquele prédio, o framework ele faz parte do prédio. Você não pode chegar lá, legal, agora que o prédio está pronto, deixa eu tirar essa estrutura aqui. O prédio cai. Então, por isso que sempre quando você utiliza uma estrutura de framework, é dado a você algo para ser colocado no centro. Ó, isso aqui, eu vou utilizar o Scrum como framework, eu vou colocar isso aqui no centro. Eu vou utilizar o XPTO como framework, eu vou colocar isso aqui no centro. Uma outra estratégia que, na minha leitura, faz muito mais sentido para Business Agility é a estratégia de scaffolding. Os scaffolding, no português, andaimes, o que ele considera? Ele considera que você já possui uma estrutura, tá? E que a nossa estrutura, a nossa estratégia tem que simplesmente nos ajudar a enxergar melhor a tua estrutura, fazer o que tem que ser feito e então tirar. Então, quando você trabalha com uma estratégia de scaffolding, a tua técnica, ela não vai fazer parte da solução. Ela simplesmente te ajuda a chegar na solução e depois aquilo ali é tirado fora, né? Então, é como nessa imagem que eu estou colocando aqui. Todos esses andaimes em volta aqui, eles não vão fazer parte do Big Bang depois que essa obra terminar. Eles vão ser arrancados fora. Mas o framework do Big Bang continua lá e vai ser sempre aquele framework, e vai ser sempre aquela base. Por que eu acredito que estratégias de scaffolding funcionam melhor para Business Agility do que estratégias de framework? Porque eu não sei vocês, mas todas as empresas que eu vou ajudar a ter uma melhor agilidade nos negócios, ela já tem uma estrutura. O negócio já tem um legado, que pode ser de um ano ou pode ser de um século, mas ele já existe. Há um histórico ali. E esse legado e essa estrutura é, em sua maioria, muito diferente de outras empresas que têm. E o simples fato de você tentar meter um framework ali para modernizar a empresa, ou não, ela é muito antiga, né? Ela se torna extremamente invasivo. E aí depois muitas pessoas não sabem porque estratégias de agilidade, quando se tornam organizacionais, né? Quando olham para a organização como um todo mundo reclama, mas tem muita resistência. A cultura da empresa não está acostumada. O mindset das pessoas não está preparado. Por que você reage dessa forma? Porque você está tentando colocar o teu framework num lugar que já tem um framework, num lugar que já tem um histórico, que já tem um legado, né? E aqui não.
aqui quando você trabalha com uma estratégia de scaffolding, você está falando assim, olha, o Big Bang, ele é um relógio analógico. E não é porque ninguém mais usa relógio analógico que a gente tem que derrubar o Big Bang para colocar um framework aqui. A gente tem que entender o que no Big Bang não é mais adequado para o mundo de hoje, mas sem destruir a fundação do Big Bang, sem chegar lá e falando, olha, ô britânicos, vocês têm um mindset errado, porque vocês continuam olhando para um relógio analógico. A gente tem que tirar e meter um digital aqui, porque no século XXI a gente tem que mudar. Não. Então, os scaffolding, eles trabalham sempre tentando trazer o passado, respeitar o passado, o legado, e aproximar isso do presente e levar isso para o futuro. Você pega a arquitetura, o design europeu boa parte das cidades europeias, elas são uma boa metáfora para isso. São cidades extremamente modernas, mas que em momento algum chegaram falando, nossa, a nossa arquitetura é de 4 séculos para trás, vamos derrubar tudo e construir agora prédios espelhados, etc. Não. É por isso que, por exemplo, quando você visita alguma cidade europeia, você vê scaffoldings para todos os lados, andames para todo quanto é lado, porque eles estão o tempo inteiro tentando aproximar a arquitetura, mas respeitando aquela estrutura. Enquanto que se você visita outros países que têm uma política diferente para a arquitetura, você vê construção, 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 derruba tudo e constrói novo, derruba tudo e constrói novo. Nessa linha, a estratégia que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, que é o Build, que é a forma com que nós trabalhamos com Business Agility, é totalmente focada nessa estratégia de scaffolding e não trabalha com estratégia de framework. Ok? Essa nossa estratégia com o scaffolding, com os andaimes, ela segue um movimento de 3 etapas, Brief Sense Design, que acaba acontecendo de uma forma iterativa também. Eu vou navegar rapidamente por eles aqui. Deixa eu só me atualizar aqui. Como é que a gente está de tempo, Tatiana? Só para eu acabei esquecendo de... Alexandre, fica tranquilo. Pode, a gente Né? está bem. Tá bom, legal. Então, esse movimento que a gente faz para agilidade nos negócios, né? Deixa eu só me organizar aqui na telinha. Ele parte dessas 3 etapas, né? A primeira é brief, que vou seguir com a metáfora que é até o final, tá, pessoal? Que é onde nós temos que colocar os andames, tá? Então, vamos supor que uma empresa ela tá sofrendo, ela tem um contexto dela, ela está sofrendo porque ela não tem muita agilidade no contexto atual que ela está trabalhando, ou ela está em recuperação judicial, ela precisa crescer exponencialmente, ela precisa atrair mais talento, sei lá qual é o desafio ou quais são os desafios que a empresa tem. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender onde nós vamos colocar os nossos andaimes, né? Bom, aqui a gente faz um primeiro trabalho nesse brief, né? Que é tentando entender, a gente começa a pegar os primeiros sinais do contexto da organização através de um trabalho que a gente faz com dinâmicas para descobrir quais são as macronarrativas organizacionais. Tá? Macronarrativas, pessoal, deixa eu ver de que forma, uma forma mais simples de falar isso para vocês, são ruídos. Tá? São ruídos que são falados pela empresa, que são comentados na conversa de café e que eles são amplificados porque várias pessoas estão falando sobre eles pela organização. Tá? Então, a gente utiliza algumas técnicas, né? A gente posicionou, olhando para a organização como um todo, nós trabalhamos com algumas técnicas ali para conseguir compilar essas macros narrativas e entender quais são os principais ruídos daquela empresa que vão nos apontar o que está atrapalhando essa empresa de se tornar mais ágil. Então, vamos supor que, com a dinâmica que a gente fez ali, e aqui, obviamente, a ideia é mais fazer uma apresentação para vocês, então não vou entrar em detalhes nas dinâmicas, nas técnicas em si, mas mais posicioná-los quanto à estratégia.
Então, vamos supor que depois de uma coleta de várias macronarrativas, uma compilação disso aí, e de uma conexão disso com o mapa territorial ali da tua empresa, a gente identificou que essas são as macronarrativas mais fortes da tua empresa e que elas estão posicionadas naquela partezinha ali, se você olhar para esse mapa, naquela areazinha ali da tua empresa. Então, agora a gente já sabe onde a gente tem que colocar os andaimes, metaforicamente, e a gente já sabe o que a gente quer olhar quando nós subirmos nos andaimes e chegarmos até aquela posição ali, tá bom? Então, essa primeira etapa do brief é justamente para, entendendo o teu contexto, entendendo o que é mais forte, qual é o discurso que tem mais energia dentro da tua empresa, tá? Onde que a gente tem que posicionar esses andames. Porque não esqueçam que nessa estratégia aqui, a gente está partindo do pressuposto, novamente, que a agilidade ela serve o teu negócio. Então, a gente não pode partir da agilidade, a gente tem que partir do teu negócio. Então, a gente começa aqui olhando para o teu negócio. Agilidade vem depois. Business Agility. A Agility vem para o negócio. Então, eu não posso já começar, olha, você tem que fazer gestão de portfólio assim, você tem que fazer isso assim, você tem que fazer isso assim, você tem que fazer isso. Chega com um caminhão de práticas ali, mas peraí, eu não entendi o teu contexto. Se eu faço dessa forma, eu estou colocando o Agile for Business, né? Pegando aquilo que eu trouxe no início, e não necessariamente o Business Agility. Então, aqui, percebo que neste momento eu não estou falando de Agile, eu não estou falando de técnicas de Agile, eu não estou falando de manifesto, eu não estou falando de valores, eu estou tentando entender o teu contexto para me posicionar ali onde que a gente tem que enxergar mais de perto, né? Onde que está o ruído mais forte que pode estar atrapalhando a tua empresa de ser mais ágil. A partir daí, a gente vai para uma segunda etapa, que é o sense. Tá? Então, aqui nós já estamos com os andaimes montados. E a gente já está observando ali naquela posição que nós nos colocamos. Né? Então, o que a gente está querendo agora? Agora a gente está querendo, pegando aquelas macronarrativas como pistas, como eu falei, elas são ruídos. Então, elas não são qualificadas nesse momento como verdades, elas são ruídos. Agora, só que agora que nós estamos com os nossos andaimes aqui, a gente consegue se aprofundar, né, para entender o que realmente acontece naquela área onde nossos andaimes estão. Aqui a gente vai migrar de um trabalho de macronarrativas para um trabalho de micronarrativas, onde aqui a gente vai coletar, né, não é simples como isso, tá? Mas eu vou tentar tornar isso simples para o melhor entendimento de vocês. É como se nós estivéssemos perguntando, através de dinâmicas e de técnicas, nós estivéssemos perguntando individualmente na tua empresa quais foram as histórias que as pessoas da tua empresa passaram, onde que evidenciam que aquela empresa tem pouca agilidade, ou que aquela parte da empresa que a gente está olhando tem pouca agilidade, não está conseguindo atingir seus objetivos. Tá? Só que aqui a gente pega massa. A gente está falando aqui de centenas de narrativas. Tá? Dependendo do tamanho, dependendo de onde está o nosso andaime e do tipo de informação que nós queremos coletar, a gente está falando aí de 700 e poucas narrativas, 400 e poucas narrativas, nunca menos que 150 narrativas ou algo assim. Tá? Porque justamente nós estamos querendo identificar padrões. Tá? Um dos grandes problemas que existem com os programas de transformação ágil é justamente isso, que eles não pegam massa de dados. Você se reúne com um comitê lá de 7 pessoas da empresa, cada um que representa uma área, que tem opiniões e posições totalmente enviesadas, tem percepções próprias que muitas vezes não são refletidas,
e você usa a opinião daquelas pessoas ou os problemas percebidos daquela meia dúzia de pessoas para desenhar toda uma estratégia de agilidade que vai ter um impacto na vida de todo mundo que está trabalhando na empresa. Então, aqui a gente está falando de... Não é por aí. Muitos líderes nesse momento viram para mim e falam, mas Alexandre, isso é uma perda de tempo. Eu já sei qual é o problema que a gente tem. Eu falo, ó, se você já sabe, olha que legal, a massa de dados que a gente vai coletar vai evidenciar que você já sabe, e se algum dia alguém te questionar por que você está indo nessa direção, você vai falar, olha, não sou eu que estou dizendo, a massa de dados coletada aqui da minha empresa está mostrando que a maioria das pessoas aponta que o que mais atrapalha a agilidade no trabalho deles é isso aqui. Então, o pior que pode acontecer num trabalho que nem é tão demorado assim, você afirmar que aquela tua percepção é a percepção correta. Felizmente ou infelizmente, na maioria das vezes, a percepção não é correta. Felizmente ou infelizmente, na maioria das vezes, a percepção que os líderes ou que as pessoas-chave de cada uma das áreas trazem como maiores atrapalhadores para a agilidade, elas são desafiadas pela massa de dados que a gente coleta com esse processo, com as micronarrativas. Então, legal, Alexandre, você tem lá 400 e poucas micronarrativas, o que você vai fazer? A gente vai fazer aqui um processo de sense making, e aí, novamente, técnicas, ferramentas que a gente utiliza para tentar fazer um link, e aqui já entra bem forte a leitura que o Build, né, que essa nossa estratégia tem para isso, fazer um link com o que a gente chama de temas organizacionais. Esses temas organizacionais, eles emergiram empiricamente, baseado na nossa experiência, como temas que eles existem em todas as organizações, mas eles são misturados dentro das organizações. E quando você tenta trabalhar com esses temas isoladamente para alcançar a agilidade organizacional, você normalmente ignora o outro. Então, por exemplo, tem escolas no mundo de agilidade que foca muito vamos pegar um tema organizacional aqui, foca muito na estrutura. Não, o problema da empresa é que ela tem uma estrutura hierárquica. Se eu trocar a estrutura de estrutura hierárquica para a estrutura de times, de squads, etc., o problema vai ser resolvido. Há uma escola que pensa muito forte nisso. Outra escola pensa muito no fluxo. Não, se você olhar para o fluxo e mapear o fluxo vai te mostrar tudo. O fluxo vai mostrar tudo que está acontecendo na tua empresa, etc. E aí tem uma escola que é a escola muito humana, que fala, não, a questão são as identidades que existem na tua empresa, os comportamentos e tal, e tal, e tal. E um grande problema que essas escolas têm é que elas sempre atuam de forma muito isolada. Aqui a gente enxerga esses temas organizacionais como todos eles relevantes, mas, dependendo do padrão que emergiu aqui com as tuas micronarrativas, um ou mais temas deve ser o teu foco nesse momento. Porque os padrões que emergiram das micronarrativas no processo de sense-making é o que vai mostrar, de acordo com essa massa de dados e com a forma com que a gente compilou, cara, teu problema está em relações, rituais e qualidade. Você pode trocar tudo para squad, você pode tirar a hierarquia, trocar tudo para squad, que você vai continuar tendo problema de relacionamento. A diferença é que agora, ao invés dos silos brigarem, as tribos vão brigar. Mas o problema aqui está no relacionamento, não está na estrutura. Então, se você mexer em estrutura, você não vai resolver. E aí, esse processo de sense que a gente faz, e você está vendo o cuidado que a gente está vendo do brief para cá, justamente para não destruir o Big Bang, né? Ele nos mostra que fala, são esses 3 temas organizacionais que estão envolvidos com esse padrão aqui, né? Então, tem um cliente específico que a gente está trabalhando agora, fazendo esse trabalho, que justamente nas macronarrativas lá no início, tudo apontava para problemas de capacidade. Não, o problema, o pessoal tem que produzir mais, precisa de mais gente, precisa de lá.
E todas as macronarrativas vieram para esse lado. Quando a gente fez o processo de sense-making, o que apareceu como o pior padrão naquela empresa? A forma com que as pessoas tomam decisão. Então, a forma com que as pessoas tomam decisão estavam gerando um problema enorme de capacidade, estava todo mundo sobrecarregado, e estava todo mundo isso, estava todo mundo e aquela percepção de falta gente, o pessoal trabalha pouco, o pessoal não é comprometido, e até então não se falava em tomada de decisão. Ah, não, nosso problema é tomada de decisão. E aqui as micronarrativas mostraram muito isso. Então, e aí agora legal, nós já estamos com os andaimes aqui, nós estamos no lugar certo, nós entendemos os padrões. E agora, com os temas, a gente sabe as ferramentas que nós vamos utilizar. Então, agora a gente sabe que tem que pegar a ferramenta para tomada de decisão. Agora a gente sabe que tem que pegar técnicas que ajudem a melhorar o relacionamento. Percebam que as práticas e as técnicas estão sendo a última coisa que estão vindo. Isso é que é prática emergente que a gente fala tanto. A prática emergente, ela nunca precede o contexto. Então, eu vim aqui meticulosamente entendendo o meu contexto. Não é que tem muita gente que fala, eu entendo o meu contexto, eu conversei com os 3 líderes que me brifaram tudo, agora eu já sei qual é o problema. Não. Entender contexto é um trabalho muito mais meticuloso, tá? E pragmático. E aí, a partir do momento, legal, agora que nós temos uma visão meticulosa realmente do contexto, agora a gente pode emergir com práticas. E aí, pessoal, algo que eu digo que é muito forte para a gente no nosso trabalho é que onde se conhece contexto, não há guerra de métodos, não há guerra de práticas. Porque com o conhecimento do contexto, nunca vai existir briguinha de Kanban, Scrum, Shazam, Safe é horrível, Les é lindo, Kanban é isso, blá, blá, blá. Porque essa guerra ela só existe quando há ignorância de contexto. Porque aí os vendedores que gritam mais alto ou que sobre seus métodos, etc., eles acabam ganhando corpo. Legal. Onde que nós estamos agora, então? Estamos que já identificamos quais são os padrões emergentes, já identificamos as conexões desses padrões com os temas organizacionais e agora estamos preparados para o design. Tá? Então, antes de ir para o design, só aqui alguns exemplos de algumas aqui a gente utiliza um range variado de técnicas, né? Formatos diferentes de narrativas, formas diferentes de coletar narrativas, né? Formas diferentes de compilar narrativas e fazer esse link com os padrões, né? Coletar energia de onde na tua organização esses padrões estão mais fortes, mais fracos. Então, tudo isso aqui são simplesmente print screens de técnicas que a gente usa nesse processo de sense. Legal. Agora a gente vai para o design. No design, qual vai ser o nosso trabalho? A gente tem 2 possíveis caminhos aqui. Algumas empresas utilizam o build simplesmente para resolver um problema. A gente está com um problema complexo, a gente quer resolver, a gente colocou ali, a gente colocou um andaimezinho ali numa parte e resolveu e tirou os andaimes, beleza. Outras empresas, elas querem um trabalho organizacional, quase como um redesenho organizacional por causa disso. Aí você coloca quase aquela imagem do Big Bang, né? Andaimes em volta de toda a tua organização, vai trabalhando ali um pedacinho por vez. Mas o resultado do design, ou ele vai ser práticas emergentes para resolver o teu problema contextualizado, ou ele vai ser um modelo emergente para guiar a agilidade dos negócios na tua organização. Tá bom? Então, como que isso é feito? Pegando ali o resultado que veio do Sense, né, os padrões e tal que eu estava falando antes, você cria, a tua empresa cria um modelo. E esse modelo a gente sempre pede justamente para manter a empresa e o negócio como protagonista. Cara, coloca o nome da tua empresa aqui. Modelo tua empresa. Não, é por isso que dificilmente você vai encontrar uma empresa que fala aqui na nossa empresa a gente
a gente escala a agilidade com build. Não, você não escala a escalabilidade com build. Por quê? Porque o build são andaimes. Então, o build está na empresa enquanto ela ainda não tem o próprio modelo. Da feita que ela tem o próprio modelo, o build ele é tirado e o modelo passa a guiar a escalabilidade da organização. Então, é por isso que os nossos clientes, eles nunca têm build ou emerge no nome de qualquer modelo que eles utilizam internamente. O que eles têm é o modelo e a marca da empresa dele ali para justamente colocar o negócio da empresa dele como protagonista. Então, de que é formado esse modelo? Esse modelo ele é formado por restrições, recomendações e propensões, mas nunca práticas. Um modelo ele nunca é composto de práticas. E de onde vêm essas propensões, essas recomendações? Elas vêm dos padrões que nós descobrimos lá no Sense. Então, peraí, a gente tem um padrão aqui que o pessoal sempre toma decisão baseando-se em carteirada. Né? O pessoal toma decisão, a massa de dados mostrou que nessa empresa se toma decisão muito se baseando em carteirada. Legal. O que a gente pode colocar de restrição aqui nesse modelo que vai evitar que tomadas de decisões sejam feitas na base de carteirada de agora em diante? Então a gente coloca uma restrição aqui. Todo o processo de tomada de decisão que envolvam tal e tal e tal coisa na empresa deve ser apontado à pessoa com maior qualidade técnica para tomar aquela decisão. Então, isso é uma restrição, não tem prática aqui. Tá? E aí, o que vai acontecer? Todas as pontas da tua empresa, elas vão agora instanciar este modelo e cada ponta vai colocar suas próprias práticas. Isso faz com que elas escolham práticas, elas emerjam com práticas adequadas à sua ponta, à sua localidade, mas que respeitem o modelo. Então, quer dizer, qualquer uma dessas pontas podem escolher qualquer prática de tomada de decisão. Qualquer prática. Essa aqui escolheu matriz XPTO, esse aqui escolheu um quadro de autoridade para tomada de decisão. Essa outra aqui escolheu tal coisa, tarará. Mas todas têm que respeitar a restrição que estava lá no modelo, que é a decisão vai ser tomada pela pessoa técnica, tarará, tarará, independentemente da prática que você esteja utilizando. Né? Então, cada instância, quem tá escalando aqui nas pontas, está instanciando o modelo e conhece mais da sua localidade. Então, traz para cá práticas adequadas à sua localidade. Mas para isso não virar uma bagunça e ser coerente, o modelo mantém a coerência, porque o modelo tem as restrições, as premissas e as propensões que vão garantir a coerência, o coeso do todo. Então, nos nossos clientes ou nas empresas que utilizaram os andaimes do Build, você vai ver, por exemplo, uma parte da empresa está com squads, outra parte da empresa está com hierarquia. Está com estrutura de 3 gestores hierárquicos. E não tem aqui, nossa, o nosso é melhor que o de vocês. Não, a gente tem que passar o pessoal daquela outra área para squads também, não sei o quê. Não, porque aqui nessa ponta que está com 3 níveis de hierarquia na gestão, eles estão conseguindo o nível de agilidade nos negócios que é necessário para alcançar os objetivos dele. Mas aqui, esse pessoal aqui nunca seria feliz e nunca seria bem sucedido se estivesse com 3 níveis de gestão. Então, eles utilizam as estruturas diferentes, desde que elas estejam coerentes com o que estava lá no modelo. Então, com isso, deixa de existir guerra de práticas, né? Você passa a ter algo muito mais coeso. Então, aqui eu tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo real, tá? Então, aqui seria uma parte, aqui onde vocês têm estrutura, a gente está vendo uma parte do modelo. A parte do modelo relacionada ao tema organizacional e estrutura, que está dizendo lá, ó, algumas restrições, algumas recomendações e algumas propensões. Aí, aqui na instância A, acabou quebrando aqui a minha marcação,
Mas aqui na instância A, ó, eles estão pegando, emergindo com a prática de hierarquia. Ó. Hierarquia para a gente vai funcionar muito bem, porque com isso a gente consegue acelerar a tomada de decisão e como o nosso tipo de entrega aqui na instância A independe de uma formação de time, a gente consegue dar mais tração funcionando dessa forma hierárquica. Mas a gente vai estar coerente aqui com essas premissas, porque a gente vai respeitar aqui esses pontos. Mas lá na instância C, ó, eles decidiram trabalhar ali com squads. E, novamente, a coerência, o coeso, fica no modelo. O modelo pensa no todo, de uma forma mais abstrata, olhando para essas propensões, para essas restrições, que não vamos esquecer, vieram do resultado do sense. Não foram inventadas por alguém. Vieram do resultado do sense. Enquanto que cada uma das pontas emerge com as práticas mais adequadas para responder ao modelo. Quem aí vem de um background técnico consegue ver aí, consegue pegar uma metáfora muito simples disso aqui, é só pensar em orientação ao objeto, né? É como se o modelo fosse a classe e as instâncias fossem os objetos. Então, todos os objetos devem respeitar aquela estrutura que está lá na instância, mas eles têm que implementar isso aí de alguma forma. Tá bom? E por fim, tá, pessoal, que o tempo aqui já está esgotando, já passou, né? Esse último slide é como normalmente nós medimos aqui o nível de agilidade das empresas. Então, a gente vê que muitas empresas por aí acabam criando métricas que olham só para a agilidade. Aqui, ó, a forma com que a gente vê o quão que as instâncias estão ágeis, tá? A gente olha para a instância e percebe que a gente tem duas linhas aqui embaixo. Uma que olha para agilidade, outra que olha para o negócio. Em resumo se o teu nível de agilidade não estiver suportando o teu negócio a atingir os objetivos, não adianta. Então, olha aqui a instância B. A instância B está em squad, está com nível de agilidade altíssimo, que não está refletindo nos resultados do negócio. Então, alguma coisa tem que ser mudada nas práticas, na forma com que ela está trabalhando aqui. Em compensação, a instância C está com um nível de agilidade ali não tão alto, está ali mais que a metade, mas ok, mas está arrebentando nos negócios. Então, a gente sempre vai comparando ali um com o outro para ver o impacto, o quão que a agilidade está se refletindo nos resultados do negócio. Legal? Pessoal, era isso. Né? Por fim, eu deixo aqui de pano de fundo a estrutura completa do build. E eu acho que agora a gente tem uma conversa aberta aí entre todos nós, não é isso, Tati? É isso aí, Alexandre, fantástico. Bom, para começar nosso bate-papo aqui, eu, na verdade, tenho várias perguntas que acho que são bem polêmicas e eu acho que você vai conseguir responder com bastante propriedade. E aí depois a gente pega algumas perguntas que eu estou vendo que já tem aqui no nosso Q&A. Mas eu vou começar, Alexandre, perguntando para você, dentro de tudo isso que você compartilhou de forma brilhante aqui com a gente hoje, qual que é a sua visão, né? A gente ficou muito claro aqui que o contexto é o ponto de partida, o contexto que vai dizer o que é necessário e o que não é necessário. E é do contexto que lá na ponta vão ser definidos que práticas que fazem sentido e que vão ajudar com as dificuldades que tem aquele contexto. Como é que você vê, né, diante disso tudo, o papel das consultorias especialistas, né, e que trazem uma solução, né, elas têm a propriedade de dar a solução. Então, onde é que elas se encaixam nisso tudo que você falou? Bom, existem consultorias e consultorias, né? Assim. Mas o perfil da consultoria que já sabe a resposta para os teus problemas sem nem muito bem conhecer os teus problemas, obviamente que ela não é compatível com essa forma de trabalho aqui. A consultoria, no entanto, ela tem um papel importante se você a utiliza, por exemplo, aqui na parte do design.
Então, eu já tive algumas situações em alguns clientes de quando nós chegamos aqui no design, quando a gente está, por exemplo, utilizando até o Cynefin ou algum outro modelo para avaliar nível de complexidade dos problemas ou dos padrões que emergiram, você percebe assim, pô, essa empresa aqui ela não está com problemas com alto nível de complexidade. O que ela precisa é de processos muito bem definidos e tal, e tal, e tal. Então, muitas vezes, esse modelo aqui, ele não emerge de uma forma tão abstrata. Já teve situação de, nesse momento aqui, eu virar para o cliente e falar, bom, agora você sabe realmente que você precisa de uma consultoria tradicional que vai chegar com um modelo aqui para você implantar. Porque o teu problema aqui, ele realmente exige uma repetição de métodos, que não é o caso da maioria, mas existe. Legal. Então, acho que o que você está dizendo é, uma vez que lá no final de todo esse processo se entendeu quais são os temas organizacionais que trabalhados podem trazer benefício para o negócio, e se de repente um desses temas for, por exemplo, a estratégia, então faz sentido chamar uma consultoria especializada em estratégia para ajudar o cliente nesse tema específico. É isso? Perfeito, Legal. perfeito, perfeito. Joia. Legal. Uma segunda pergunta que eu gostaria que você esclarecesse, você falou bastante, né, aí na etapa do meio, que é o SENS, na importância de tudo, desses padrões, né, serem identificados a partir do contexto, né, que você chamou de sense making. Então, na sua visão, qual que é a diferença entre realizar um sense making e realizar um assessment, né? A gente vê muito as pessoas fazendo assessments para entender o contexto. Qual que é a diferença? Normalmente, um assessment ele é baseado em perguntas, né? Então, você tem um assessment já meio que preparado. Então, eu vou fazer um assessment se a empresa da Tatiana está fazendo ágil de um jeito tal. Então, eu chego e te pergunto, como é que você faz o teu processo de descoberta de produtos? Como é que você faz tal coisa? Se você tiver uma situação tal, o que você faria? Então, todas as perguntas de um assessment, elas são estruturadas para um conjunto de respostas, vamos dizer assim, técnicas ou respostas processuais. Tá? Dificilmente a resposta de um assessment ela é no formato de narrativa. O problema é que quando as pessoas vão dar uma resposta técnica, é igual quando você vai palestrar num evento. Você sempre coloca a tua história um pouquinho mais bonita do que é. Tá? Mesmo, e não é por má intenção nem nada, que você quer apresentar um negócio ali mais interessante. Com o trabalho de coleta de narrativas, a gente não está fazendo pergunta o que você acha de uma situação tal, como é que você faz teu trabalho assim. Não, não, não. A gente está pedindo para as pessoas trazerem histórias reais que elas viveram, que elas sejam protagonistas e aí depende da pergunta que a gente está fazendo, que ferrou o trabalho dela no último mês. Puta, qual é a pior história, qual foi uma história que aconteceu nas últimas 2 semanas no teu dia a dia que evidenciaria que o teu trabalho poderia ser mais ágil. Aí se a pessoa vem, é que eu acho que aqui a gente tem muita reunião. Não, eu não perguntei isso. Eu pedi para você me compartilhar uma situação sua, onde você foi protagonista, que aconteceu nas últimas 2 semanas e que evidenciaria que a pessoa. E aí você consegue tirar o viés, tá? Porque tem muita gente que nem. Tem muita gente que sabe te explicar com pompas e circunstâncias qual é o problema da empresa, qual é a solução que a empresa tem qual é a solução que a empresa tem que seguir. Mas se você pede para ela te narrar situações que evidenciem o problema que ela está dizendo, ela vai vir com coisas tipo, isso acontece todo dia. Putz, eu tenho N histórias para te contar. Tá, me dá uma nas últimas 2 semanas. E aí que você consegue qualificar os teus dados, porque você acaba removendo muito ruído, muita percepção. Então, sense making é uma coisa bem diferente de assessment, tá? Perfeito, Alexandre.
Em um determinado momento da sua apresentação, você tocou em um tema que é relativamente sensível, né? Muitas vezes quando se fala, acho que muitas vezes pela mensagem que ele traz, né? Que é, em determinados contextos, faz sentido trabalhar de forma hierárquica, né? Porque a tomada de decisão dentro de uma hierarquia, ela é mais rápida, né? Não se está questionando que uma decisão de forma compartilhada ela é melhor, mas a centralização da decisão ela traz rapidez na decisão. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que existe um entendimento, né, muito forte de que hierarquia é incompatível com agilidade para os negócios. Na verdade, mais do que isso, tá, Tatiana? Tem uma história que eu gosto de contar. O grande problema está centrado naquilo que eu falei antes, que, infelizmente, boa parte das iniciativas de agilidade nos negócios, elas olham para os temas organizacionais de forma isolada. Então, você vai ver, tem um livro ótimo sobre agilidade organizacional. Você vai ler o livro dele, é só praticamente sobre estrutura, tá? É só praticamente sobre estrutura. Não, pô, organizações da cor tal são assim, organizações da outra cor são assim, e ignora diversos outros temas em volta. Então, teve uma situação específica num cliente que eu estava atendendo na Irlanda, uma empresa farmacêutica, produtora de medicamentos e tal. E aí, quando a gente estava lá, quando eu comecei a fazer o trabalho com eles falavam, a gente está fazendo um movimento aqui interno para mudar toda a parte de fluxo, né? Então, está fazendo um mapeamento de cadeia de valor e tal, o que é um negócio fantástico, não estou questionando a prática em si, né? Então, porque o nosso problema está em fluxo, a coisa quanto ao fluxo não está funcionando, a coisa com isso, tarará, tarará, e o fluxo tem que ser do jeito tal, o fluxo tem que ser do jeito isso e aquilo, tarará. Legal. O que aconteceu? Foi feito um investimento enorme com uma consultoria e depois de 5 meses depois, com o fluxo todo mudado, com as coisas sendo mostradas e escancaradas, os mesmos problemas aconteciam. E por que os mesmos problemas aconteciam? Porque havia um problema fortíssimo de relações. Então, se o lixo estava escondido embaixo do tapete, ou se tinha o lixo no meio da sala fedendo, o que o pessoal estava fazendo era pegando o grapeador e colocando no nariz. Beleza, não estou sentindo, dane-se. Então, você melhorou o fluxo, você deixou de ter a lixeira escondida e colocou ela no meio da sala e o problema continuou existindo. Porque as técnicas que estavam utilizando para melhoria de fluxos não trabalhavam em nada nos problemas de relações. Que depois que a gente fez o ponto de sense-making, se mostrou a grande ferida exposta da empresa. Histórico, a gente pegava narrativas de 30 anos atrás que reforçavam aquele comportamento. E aí a gente falou, aqui você pode ter os melhores fluxos, você pode ter squad, você pode ter isso, você vai ter aquilo, que vai continuar, os lixos vão continuar espalhados por aí, porque um não quer, por questões de relação, um não quer limpar o lixo do outro, vai fingir que não vê o lixo ali, tal. E aí a gente fez um trabalho forte nos modelos centrais ali para cutucar ou cercar bem essa questão das relações. Tá? Então, às vezes você está xingando a hierarquia da tua empresa, mas às vezes a hierarquia não tem nada a ver. Tem empresas fantásticas que eu conheço ao redor do mundo, gigantes, com faturamento brutal, com funcionários fidelizados com mais de 30 anos de casa, que tem 8 níveis de gestão, e elas inovam, e elas isso. Novamente, eu não estou falando que hierarquia é bom. Para outras empresas, ter 3 níveis de gestão vai ser catastrófico. Só que aí é a história. Sem conhecer contexto, você vai começar a xingar a prática, você vai xingar a hierarquia, ou você vai xingar a squad, ou você vai xingar o fluxo, ou você vai xingar tal coisa. Legal, Alexandre, perfeito. Eu acho que a
a mensagem, né, que você está passando, ela está muito relacionada à hierarquia como forma de tomada de decisão. Não significa dizer que porque é hierárquico as pessoas vão ser maltratadas, vão ser oprimidas, né? Então, eu acho que talvez exista um pouco dessa confusão. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente passar para as perguntas do Q&A. E a pergunta é relacionada, né? Você falou muito da importância, né, de ter uma massa de dados que possa ser representativa para identificar padrões, né, do que são realmente os problemas dentro da organização. E como fazer isso, e como você tem feito com grandes organizações, né, onde existe uma quantidade enorme de pessoas, muitas vezes espalhadas ao redor do mundo, e para ter essa segurança de que o que está sendo coletado realmente tem uma representatividade, né? As micronarrativas têm uma representatividade, e aí se você puder complementar, né, que foi uma coisa que você também falou, de que forma a macronarrativa é realimentada pelas descobertas da micronarrativa, né? Porque o entendimento ele pode inicial, ele muitas vezes é revisitado, né? Então acho que tem duas perguntas em uma. Exatamente. O que acontece é quando a gente olha para o Brief Sense Design, dá uma sensação de que, putz, numa organização longa, por exemplo, quanto tempo eu vou passar fazendo Sense, né? Mas, na verdade, isso lembra da metáfora dos andaimes, tá? Isso é muito contínuo. A gente nunca vai parar para fazer um Sense de toda a organização. A não ser que seja uma organização pequena, que faça sentido fazer isso de uma única vez. A ideia é, poxa, legal, a gente vai olhar para um desenho organizacional? Vamos. Mas a partir das macronarrativas, a gente apontou para uma parte lá, e aí a gente começou a trabalhar naquela parte, pegando os principais problemas, e aí isso vai espalhando para a organização. Isso é muito importante para você ir ganhando a confiança da empresa de que aquilo funciona, né? E você mesmo vai validando os modelos que estão sendo criados, que eles também são temporais, tá? Então, você criou um modelo emergiu no SenseMaking que a gente fez mês passado. Cara, pode ser que daqui a 3 meses, algumas premissas que estão no teu modelo, elas não são mais válidas. E então, por isso que isso é algo que, em alguns clientes, a gente já conseguiu isso leva tempo, mas é algo que a ideia é que no longo prazo isso vira meio orgânico na tua empresa. A tua empresa se torna uma empresa que significa continuamente contextos e vai retroalimentando esses modelos. Legal, Alexandre. E isso que você está falando, acho que faz muito sentido, né? Para se pensar de parar, para parar de pensar em mudanças culturais, né? Porque, na verdade, a cultura da empresa é algo que está em constante mudança o tempo inteiro, né? A cultura, ela é pelo menos o meu entendimento, né? Ela é um contínuo conflito que existe entre as pessoas, e esses conflitos eles vão tendo um reflexo na cultura, né? Aquilo que vai sendo mais relevante vai permanecendo, aquilo que não vai deixando de existir. Né? Então, talvez valha a pena você complementar um pouco disso que eu estou falando, se faz sentido para você, e da forma como você vê as transformações com foco diretamente na cultura. Né? Então, por que isso existe? Né? E por que se tem tanta preocupação em mudar a cultura para ter um sucesso em uma transformação? Eu falo assim, até no livro do Learning 3.0 que você leu, eu falo nisso, né? Na época que eu escrevi o livro, eu tinha muito essa percepção no olhar do indivíduo, né? É igual que hoje em dia você vai numa livraria, putz, tem livro para você se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, um bom profissional, tem fórmula para tudo, né? Tem fórmula para tudo. E se você pega esses livros e você tenta simplesmente aplicar aquele livro em você, ignorando a tua personalidade, ignorando quem você é, ignorando a tua história de vida,
isso é uma agressão a quem você é, a toda a tua história, né? Então, se você lê esses livros, obviamente, quando você está lendo, você está falando, putz, isso funciona para mim, isso vai se encaixar na minha vida. Ah, isso aqui eu acho que faz sentido eu fazer. Então, você está o tempo inteiro olhando para o teu contexto indivíduo, que é o que você conhece, para decidir o que você coloca ou não coloca na tua vida. Pô, meditação é legal para mim. Pô, mas yoga eu já acho que não sei o que, não sei o que. Imagina se todo mundo tivesse que seguir todas essas fórmulas. Você não teria identidade, você não teria... isso, como eu falei, é uma agressão. Então, se você reconhece que isso é verdade para você, porque quando a gente olha para empresas que nada mais é do que um coletivo de pessoas, né, que é uma série... Por que essas empresas que são esses coletivos, você não deveria analisar o contexto dela e respeitar a história dela, tentar aprender com a história dela, que tem coisa, né? É a mesma coisa. Você imagina se todo livro falar que o problema é você, que o teu jeito de pensar é errado, você é preguiçoso, você é um ser humano isso, você é um ser humano aquilo. Nossa, isso é extremamente agressivo. Mas é o que hoje em dia é feito com as empresas. Sim. Não, essa empresa não sei o quê, porque a cultura dela é horrível, o mindset dos líderes é terrível, eles não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma enorme agressão. Na minha opinião, isso vai até muito contra com quem disse um dia que indivíduos e a interação entre eles é mais importante que processo e ferramenta. Sim, com certeza, Alexandre, faz total sentido. Bom, a gente tem 12 minutinhos ainda, vamos tentar responder, se não todas, mas pelo menos a maioria das perguntas que a gente tem aqui. O André Cruz, ele está fazendo a seguinte pergunta: quando você define Business Agility como uma adaptação ao inesperado, você não coloca a agilidade como algo reativo? Eu poderia me adaptar rápido com base em tendências e pesquisas? O que acontece? Você se adapta rapidamente, sim, mas não significa que você deixou de olhar para o futuro, tá? Só que assim, as matérias de hoje de olhar para o futuro, quando a gente fala em complexidade, a gente deveria estar falando de foresight e não de forecast. Foresight tem até um dos slides que eu passei, tem uma dinâmica de foresight que a gente faz no processo de sense making, né, que trabalha assim com o futuro e não só com o passado. As narrativas estão olhando para o passado, o foresight ele olha para o futuro para tentar criar essa musculatura aqui que você está falando aí, André. Só que a ideia não é tentar enxergar o que vem no futuro, mas sim a partir do trabalho de um foresight, criando uma musculatura para a tua empresa, independentemente do que acontecer naquele range que você olhou, você consegue ter resiliência. E essa resiliência ela acompanha a tua agilidade, tá bom? Então não é simplesmente ficar esperando o que acontecer, mas também humildemente admitir que você como empresa não tem capacidade de enxergar e prever o que vem para frente. Legal. A Eliane Miranda fez, na verdade, um comentário. Ótimo ouvir tudo isso. Como Agile Coach, sempre digo que o melhor método para um time ou organização é aquele que funciona para ele e que permita criar valor mais rápido. Só refraseando um pouquinho, Eliane, o melhor método é aquele que a própria empresa definiu para ela, criou para ela, tá? Independentemente do que tem disponível no mercado. Legal. O Cassim, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas ele está fazendo a seguinte pergunta: as micronarrativas são conversas distribuídas pela organização com pessoas indicadas pela organização ou uma abordagem mais aleatória e orgânica? É muito importante que seja um trabalho voluntário, tá? Quando você vai pegar massa de narrativas, é muito importante que não seja apontado por pessoas da organização. Você simplesmente olhou ali com teus andaimes, né? Você olhou, pô, eu tenho que pegar daqui, 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 daqui. Se você vê os mapas aí do build, eles têm várias essa questão de territórios, né? Então, eu quero pegar narrativas de todos esses territórios, por exemplo.
mas de forma voluntária. Então, não vou apontar a Tatiana vai trazer, o Alexandre vai trazer, porque senão já tem viés. Tá? Então, é mais Legal, orgânico mesmo. joia. A Raquel está perguntando, na fase de design, é aconselhado usar um toolkit do Discipline da Agile? Na fase do design, você pode, não é aconselhado nada, mas você pode aproveitar qualquer coisa que exista no mercado, desde que ela se mostre coerente ao teu modelo. Então, você pode pegar coisa do DAD, você pode pegar coisa do Safe, você pode pegar coisa do Spotify, você pode pegar coisa do XP, você pode pegar coisa do PMBOK, você pode pegar coisa do Waterfall, você pode pegar coisa de Frederick Taylor, você pode pegar aqui. Na fase de design, você tem que ser agnóstico quanto a métodos e simplesmente emergir com os métodos e com prática que consigam combater aqueles padrões, aqueles problemas que emergiram ali. Joia, Alexandre. O Luiz Henrique está fazendo uma pergunta. Primeiro, ele está elogiando, excelente palestra. Como mensurar, entre parênteses, em qual dimensão, o sucesso da transformação? Como medir o sucesso da transformação? Financeiro, market share, etc. Ali um dos últimos slides que eu mostrei era justamente aquelas caixinhas, né, de parking lots. Então, você tem ali uma medida para agilidade, que é o quão a instância está, o quão que a instância está aderente ao modelo, está respeitando o modelo, e qual tem sido os resultados do negócio daquela instância. Como que isso aqui é medido? Depende do objetivo de cada instância. Se o objetivo de uma instância é financeiro, então você vai medir de forma financeira. O objetivo era vender 30 milhões em um trimestre. Então você vai colocar essa medição aqui e vai comparar o quanto que a agilidade está suportando isso. Mas de repente você está em uma outra instância que não está nem aí para o faturamento. Eles estão aí para aumentar o número de assinantes, pagantes ou não. Então você vai colocar aqui o número de assinantes. Então aqui vai entrar a tua definição de sucesso, a definição de sucesso de cada uma daquelas instâncias, tá? Legal. Bom, o Josemar Santos pergunta, em uma empresa com várias tribos e cada uma trabalhando com uma prática diferente, como é vista a decisão pela gestão da empresa? Decisão em volta de quê? Não sei se eu entendi. Como é vista a decisão pela... eu estou entendendo que o que ele está perguntando é como é decidido a gestão da empresa, né? Considerando a diversidade de práticas que cada um pode usar dentro da empresa. Como que a gestão disso tudo funciona? Bom, veja, a empresa em si, como organismo, ela não está preocupada com práticas, porque as práticas elas têm um efeito local. A empresa ela está preocupando com modelo. Então, em praticamente todos os clientes que utilizaram o Build para construir seus modelos, o modelo quase que vira um ativo da empresa. Ele é algo ali que, cara, os donos, os executivos estão olhando para o modelo e tal, porque eles percebem que o modelo, sem muita complicação e tendo nascido de informações reais daquela própria empresa, que respeita a história da empresa, ele é o que vai dar coerência para tudo que está sendo utilizado na empresa. Então, os líderes, os gestores passam a se preocupar menos com se o pessoal dali está fazendo release planning do jeito A, e se o dali está fazendo roadmap do jeito B, e se o dali e passam a se preocupar com os critérios de agilidade se estão sendo atendidos ou não. Legal. Alexandre, vou fazer uma pergunta minha, tá? Diante de tudo isso que você está contando. Você falou bastante, né, na definição de sucesso ser feita pela própria empresa, né? Ou seja, para alguns contextos dentro da empresa, determinadas coisas vão ser importantes, para outras não. Mas eu imagino, né, que você, durante as suas facilitações de transformação,
obviamente você traz algumas reflexões, né? Porque muitas vezes aquilo que a empresa entende como sucesso pode ser a maximização do resultado no curto prazo e isso pode matar a empresa no médio e no longo prazo. Então, muitas vezes, esse entendimento do sucesso, talvez ele precise ser melhor refletido, né? Eu já passei por algumas empresas que a definição de sucesso, né, da própria empresa, ela claramente faria com que a empresa corresse o risco aí no médio e no longo prazo. Então, eu não sei se você tem algum comentário a fazer sobre isso. Entendo. Assim, a gente tenta ser muito... A gente tenta não se posicionar como consultor estratégico, tá, Tatiana? É um cuidado que até eu trabalho muito com a nossa equipe e tal, é justamente para a gente falar, putz, será que realmente a gente entende mais da estratégia do negócio daquela empresa do que eles próprios? Então, o máximo que a gente faz são provocações. Tá? São, pô, legal, mas putz, vamos supor que eu estou com uma formiguinha aqui me dizendo, putz, a definição de sucesso que eles estão criando pode matá-los no médio prazo. Será? Pessoal, vou puxar uma dinâmica aqui para a gente avaliar a estratégia que vocês estão criando no Perfeito. impacto de curto, médio e longo prazo. E ali eles vão fazer a leitura que for certa para eles. Então, é algo que eu deixo muito claro para eles, nós não estamos ali como especialistas em estratégia ou em nenhum dos temas organizacionais. A gente está ali como especialista no processo de agilidade organizacional que está sendo feito com o Build. Perfeito. Eu acho que eu quis fazer essa pergunta porque eu acho que é muito importante, né, a ficar claro aqui para quem está ouvindo a gente, que como facilitador desse processo e não especialista, você não aceita tudo que o contexto apresenta. Você pode fazer e deve fazer provocações se alguma coisa soar estranho, né, durante que é exatamente isso que você está falando, né? Então, no momento que você vê alguma coisa esquisita que está sendo definido ou que está sendo demonstrado, eu acho que aquilo precisa ser provocado para se confirmar se é aquilo mesmo ou se pode ter alguma mudança que faça sentido. É isso? É isso. Legal. Exato. Alexandre, excelente. A gente já esgotou nosso tempo, respondemos quase todas as perguntas que tinham aqui no nosso Q&A. Eu queria agradecer muito, né, você ter aceitado o nosso convite e ter trazido tantas informações relevantes aí sobre o tema de agilidade de negócios. Tenho certeza que amanhã na nossa comunidade vão ter muitas conversas em cima do que você está trazendo aqui para a gente. E eu queria pedir para você só deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão te ouvindo e que assistiram a gente durante a última uma hora e meia, né? Que mensagem que você diria para essas pessoas, que a maioria delas são agentes de transformação e atuam em empresas, então, com toda a experiência e conhecimento que você tem, que mensagem que fica? Tatiana, assim, a gente... bom, primeiramente eu que agradeço, foi ótimo, sempre um prazer estar colaborando aqui. E a mensagem é muito assim, olha, eu acho que é muito cada um fazer uma reflexão muito grande do porquê que você está envolvido com agilidade organizacional, tá? E ser muito honesto com isso. A gente sabe que é um momento onde isso está muito em evidência, tem um mercado e tal. Mas assim, não esqueçam que empresas, elas têm um impacto social enorme na vida das pessoas, tá? E que quando você está mexendo numa estrutura de uma empresa, isso vai ter um impacto social em diversas pessoas, né? Então, assim, a tua motivação, ela tem que ser realmente melhorar empresas para que elas possam fazer bem para as pessoas que se relacionam com ela. Se você perguntar por que eu me envolvo com business agility, é por causa disso. Como usar minha expertise que eu desenvolvi ao longo da minha vida para ter algum impacto social direto e fazer com que hajam empresas melhores. Nessa linha, entendam
que as empresas que mais precisam de ajuda no mercado são aquelas que todo mundo diz que é feia, que é quadrada, que é nojenta, que isso. Então, você querer trabalhar com agilidade organizacional e só querer trabalhar na empresa moderninha, na empresa que está fazendo o agile no estado da arte, etc., me parece o médico que está querendo ser cirurgia, que só está querendo fazer cirurgia plástica e está largando um monte de paciente que está realmente morrendo nos corredores. Então, ao invés de só apontar os dedos para as empresas que estão perdidas, que não sabem como fazer ágil, que não, mas que precisam disso, e não esqueçam, elas têm um impacto enorme na vida das pessoas que dependem delas e que se relacionam com elas. São essas empresas que mais precisam da nossa ajuda. Legal, Alexandre, perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até o final e privilegiou a gente aqui ouvindo essas mensagens relevantíssimas aí que o Alexandre trouxe para a gente. E até a próxima, né, Alexandre? Vão vir outros convites para você estar com a gente aqui mais vezes aí. Maravilha, Tatiana. Sempre conte comigo. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, Tchau. tchau.